Perfeito. Governador, hoje, bem hoje aqui, o senhor sendo entrevistado no Morning, hoje saiu a pesquisa Datafolha que traz aí o recorde de aprovação do governo Bolsonaro. O senhor tem feito críticas ao presidente da República desde o início da pandemia. A que se deve essa ampliação na aprovação do presidente Jair Bolsonaro? Paulo, eu não sou um analista de pesquisa, e pesquisa sempre reflete o momento, não reflete o futuro. Certamente, uma parcela considerável disso se deve à ajuda emergencial. São milhões de brasileiros que estão recebendo R$600 por mês nesse auxílio emergencial, e isso, obviamente, influi no fato da pesquisa Datafolha ter apontado um crescimento positivo para a imagem do presidente Jair Bolsonaro e um decréscimo expressivo na sua rejeição. Então, eu acredito muito a isso. Eu não torço pelo mal nem do presidente Bolsonaro, nem muito menos o mal ao Brasil. Eu desejo pelo bem do Brasil e que os seus dirigentes façam a coisa certa, sejam honestos, sejam corretos, tenham compaixão, tenham compreensão do momento difícil na vida da saúde dos brasileiros e priorizem a proteção à vida. Mas não quero mal a ninguém. Aliás, quero até lembrar que quando ele pegou o coronavírus, quando ele foi infectado, eu transmiti por duas oportunidades de viva voz e também na minha postagem nas redes sociais a minha solidariedade a ele e a sua esposa Michele Bolsonaro. Perfeito. Governador, nós temos aqui na bancada o Adriles, a Paula, o Joel e o Vini. A primeira pergunta é do Vini. Governador, muito bom dia. Insistindo um pouquinho ainda nessa última pergunta que o Paulo te fez sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, obviamente que aí tem um pouquinho também sobre a conduta, né, do presidente frente a essa pandemia, assim como todas as autoridades públicas estão sendo constantemente avaliadas nesse período de crise. Queria saber se o senhor ainda considera que o senhor teve uma conduta, uma responsabilidade maior do que o presidente neste período de pandemia, lembrando, obviamente, que o senhor foi aí um defensor, né, do isolamento desde o início e dos cuidados maiores frente à população do que o presidente Jair Bolsonaro, que teve um discurso de uma liberação maior, de uma flexibilização maior para a população. Vinícius, sim, eu e todos os governadores, os 27 governadores, cumpriram bem o seu papel. Se não fossem as quarentenas, hoje, as estatísticas indicariam que nós teríamos mais de 500 mil pessoas em óbito. Ou seja, o Brasil estaria chorando mais de 500 mil pessoas com a vida perdida. As quarentenas salvaram vidas. As medidas restritivas nas quarentenas nos 27 estados brasileiros ajudaram a salvar vidas. Não foi o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Eu não quero aqui politizar, nem transformar a minha participação aqui com vocês num momento de crítica ao presidente, mas ele não agiu corretamente em nenhum momento. Foi negacionista, não estimulou o isolamento social, não usou máscaras, promoveu aglomerações nas suas manifestações, nas suas visitas à periferia de Brasília e também em outras visitas, recomendou a cloroquina de maneira intempestiva, sem que a ciência tenha apurado o efeito correto da cloroquina, exceto sob recomendação expressa de médicos e com consentimento dos seus pacientes. E quem fala isso não sou eu apenas, é a opinião pública mundial. Recentemente, uma matéria publicada no jornal New York Times, Vinícius, declarou Jair Bolsonaro como um dos 4 dirigentes mundiais mais perversos e sem compaixão durante o período da pandemia do coronavírus. Ele, o ditador da Nicarágua e 2 ditadores da Bielorrússia. É um quadro e uma posição bastante desconfortável para o presidente do Brasil.